Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de abril. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, vai apresentando que está dentro do leilão de fechamento, mas provavelmente vai ficar dentro dessa estabilidade aqui, menos 0,13%, deixando mais uma sombra inferior aqui, mas seguindo com candles descendentes em relação ali ao pregão anterior. Então já temos dois candles aqui de força aqui para cima, vindo para cima dessa região aqui de suporte, 3 candles de forma mais fraca aqui, corrigindo esse movimento de subida. Vai ser importante ainda, Ibovespa, apesar de estar um fato positivo essa correção aqui nesses 3 candles, o pregão seguinte tende a ser um pregão importante na expectativa de fazer algo nesse sentido, ou seja, de confirmar o rompimento de toda essa região aqui de suporte. O Ibov vai se sustentando acima da região dos 85 mil pontos, região ali de 85.365, no momento 85.436, mas por outro lado, se perder a mínima do pregão de hoje, reforça um cenário de manutenção de um processo de indefinição, ou seja, voltar para dentro de toda essa lateralização aqui. A gente pode traçar algo nesse sentido que eu já tracei em outra videoanálise. Ficaria dentro de um processo de indefinição. A tendência segue indefinida no gráfico diário do Ibov. Confirma a tendência de alta se romper isso aqui, se romper a máxima aqui que é 86.149. Seguindo aqui para os futuros, lembrando se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua audiência, aproveite aqui para se inscrever no canal, na parte inferior direita aqui do seu vídeo, você pode clicar aqui e se inscrever facilmente no canal para receber as notificações de novos vídeos. Aproveite também para receber aqui as recomendações de forma gratuita durante um determinado período no seu celular, desktop, bastando seguir os procedimentos desse card que está aparecendo aqui para você. Futuros, olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente observar aqui o mini índice, a tendência ficou indefinida, ou seja, vem aqui forte para cima, rompe a máxima do topo anterior, volta aqui forte para baixo, perde a mínima do fundo anterior e agora está aqui de forma lateral, nesse momento sem tendência definida. O fato é que topos descendentes abaixo desse nível aqui, em torno dos 85.800 pontos, topo descendente num gráfico de 10, 15 minutos, seria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Por outro lado, fundo ascendente acima de uma região aqui em torno de 86.350, arredondando, mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Hoje eu até tentei buscar uma entrada no mini índice a favor aqui de um movimento mais forte para cima, tinha gerado aqui no gráfico de 10 minutos, colocar aqui no gráfico de 10 minutos, esse movimento forte para cima, gerou uma movimentação para baixo. Quando gerou esse fundo aqui, depois desse movimento de subida, esse processo de correção, a expectativa é que viesse a trazer um movimento para romper esse topo anterior. Dentro do que fez aqui um recuo, num recuo que ele ocorreu aqui, eu busquei uma entrada até usando o gráfico de 2 minutos, colocando aqui no gráfico de 2 minutos no momento que ocorreu a entrada. No gráfico de 2 minutos foi justamente quando fez esse recuo aqui, gerou superação da máxima desse candle, buscando aqui essa entrada, mas terminou vindo mais forte para baixo e acionando a saída, colocando novamente no gráfico de 10 minutos para ficar claro, acionando a saída que eu tinha colocado até um stop um pouco maior em relação usando a volatilidade do gráfico de 10 minutos. Observe que não andou e volta forte para baixo na sequência. Novamente aqui nesse ponto estamos aqui no mini índice. Essa operação no mini índice trouxe uma perda de 0,16%, capital total menos 0,19%. Se olharmos aqui para o G60, é o que eu mencionei, esses dois pontos são pontos de referência no meu modo de ver para buscar operações, seja aqui para a ponta vendedora ou aqui para cima na ponta compradora. Na sequência, dólar no pregão de hoje, candle de força, rompendo aqui todas as máximas anteriores, gerando no gráfico diário um pivô de alta, vindo para cima aqui da região 3.442. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a tendência é de alta, abriu com um gap muito forte de alta, ficou bastante esticado para cima, gerou aqui uma leve correção e segue numa tendência de alta aqui dólar. A última informação que temos aqui, na realidade, antes dessa última hora de pregão que está começando agora, temos aqui o dólar dentro de um movimento de subida a favor da tendência. Por esse motivo, ainda fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, gerando alguma sinalização aqui para baixo, principalmente para baixo aqui do nível em torno dos 3.449.
seria mais para se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente abaixo desse nível, ou seja, a favor de um movimento de baixa no G60, ou seja, de uma correção um pouco maior. Se jogar até no gráfico de 120 minutos, a gente pode observar um movimento mais prolongado para cima, que pode trazer algum processo de correção, onde o principal nível de suporte são esses topos aqui anteriores, localizado aqui na casa dos 3.440, por volta de 3.440, número redondo seria a região um pouco mais relevante para funcionar como suporte, até para um nível de correção maior aqui no mini dólar. Olhando então para aqui no gráfico no gráfico de 60 minutos, lembrando, para a ponta compradora, manutenção desse movimento de subida para gerar sinalização para baixo, abaixo de 3.449, mais para a ponta vendedora. PETR4 no pregão de hoje, alta aqui, praticamente a estabilidade, mais 0,27%, candle de alta, seguindo aqui em cima de um patamar de resistência. Então o ativo segue se sustentando acima de um patamar aqui de topo anterior, que é ponto positivo, aumentando a chance de romper aqui para cima. O ativo, se olharmos para o gráfico de 60 minutos, ficou mais indefinido. Qualquer entrada aqui na ponta compradora seria uma entrada um pouco mais pensando em rompimento, para tentar pegar a continuidade do movimento de subida. Mais interessante, eu diria que seria voltar a ter algum candle aqui para baixo, algum movimento para baixo e novamente uma nova sinalização aqui para cima nessa região de suporte, até fazendo nova mínima, que seria interessante para buscar a entrada na ponta compradora. E sendo um pouco mais ousado, com stop mais curto, seria aqui pelo G60 no rompimento dessa região a partir do próximo pregão. Vale 3, pregão de hoje, aqui uma estabilidade também, menos 0,17%. Então temos um cenário, se voltar aqui para o Ibovespa, o cenário é de bastante indefinição, o que dificulta de maneira geral as operações aí de swing trade. Então o ativo, enquanto o Ibov não confirmar algo mais forte para cima, que na realidade representar o que os ativos vão estar fazendo, que é na realidade a retomada de uma tendência de alta de curto prazo no gráfico diário, enquanto não fizer isso, fica um cenário um pouco mais arriscado aí para as operações swing trade. A Vale 3 vai no processo aqui de correção, dentro do que eu comentei na última videoanálise, e se esse processo de correção aumentar um pouco mais aqui para baixo em termos de tempo ou preço, essa correção em relação a esse movimento forte de subida, seria algo mais interessante para se trabalhar na ponta compradora aí no decorrer dessa semana. Lame 4 abriu o pregão já atingido o objetivo da nossa compra. Então essa compra foi encerrada, a compra que a gente tinha feito aqui para trás usando o gráfico de 60 minutos, aqui no decorrer desse pregão. Então essa compra foi encerrada, bateu no objetivo da operação. Essa compra então trouxe um ganho aqui, só localizar aqui a Lame 4, aqui está esta Lame 4, 2,82%. Isso representou um crescimento de 0,4% no capital total. O ativo está fechando o pregão de hoje com alta de 3,15%, ficando um pouco mais esticado aqui para cima no gráfico diário, ou seja, confirmando um rompimento aqui que já tinha sido feito no leilão de fechamento do pregão passado, agora com um gap de alta e um candle de força aqui para cima. Correções em cima desse patamar aqui de topo que foi rompido por volta dos R$19, que tende agora a funcionar como suporte, junto com um gap aqui na faixa dos 19,04, seriam os pontos mais interessantes para voltar a pensar na ponta compradora aqui em Lame 4. E Tube 4, cheguei a recomendar uma operação de venda no pregão de hoje, usando o gráfico 60 minutos. Lembrando, o mercado está de maneira geral indefinido. Então, estava com 3 compras em aberto, agora são 2 compras que estão em aberto, e não tinha nenhuma operação na ponta vendedora. Um dos ativos ou o setor que está mais fraco, pelo menos os principais bancos estão mais fracos do que o próprio Ibovespa. A gente pode ver aqui a Itube 4, no pregão de hoje, se olharmos para o gráfico de 60 minutos, ela tinha feito um movimento para cima muito fraco e abriu o pregão caindo, gerando esse forte candle de baixo, fechando até abaixo da mínima do fundo anterior. Ou seja, na expectativa que o mercado pudesse fazer algo nesse sentido, buscando aqui uma região de suporte, eu recomendei venda na perda da mínima desse candle com stop acima aqui da máxima desse topo. Só que quando o mercado gera alguma sinalização que é negativa em relação à operação que eu tinha passado, eu reposiciono o stop para a máxima desse candle, porque não seria mais interessante, depois desse pivô de baixo no G60, ele voltar para cima da máxima justamente do candle que gerou o pivô de baixo. Por esse motivo, a operação foi encerrada com stop mais curto. O stop dessa operação foi de 0,89% e isso proporcionou uma perda de 0,21% no capital total em Tube. Tube totalmente indefinida. Lembrando, a expectativa era justamente de pegar um movimento para baixo a favor do movimento do gráfico diário, uma sinalização no intraday a favor desse movimento diário. Era a minha expectativa de pegar algo que pudesse vir a buscar essa região aqui de suporte. MGLU3, seguimos na ponta compradora, o ativo nesse momento, deixa eu só ver como é que está aqui o leilão. O leilão da MGLU3 na faixa dos 99
21,87, aqui próximo de um fechamento, perto da entrada ali do leilão mesmo. O ativo fechando com alta de 3,05% neste momento, ainda não saiu do leilão. Na verdade já saiu do leilão, já fechou aqui o ativo 99,87, fechou com alta de 3,05%. Seguimos na ponta compradora, começou muito bem, assim, a entrada, lembrando, foi no último pregão. Então essa entrada já traz uma expectativa favorável aqui de rompimento dessa região dos R$100 a 100,32, primeira zona de resistência, e o próximo nível de resistência 101,4. Então seguimos na ponta compradora em MGLU3. A mínima do pregão de hoje é um ponto de referência, ou seja, não seria mais interessante para nossa posição o papel voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, localizado em 96,27, que pode até funcionar como um ponto de stop aí mais curto na posição comprada. Depois disso, vamos aqui para DTEX 3, seguimos também na posição comprada no ativo, alta de praticamente de 1%. A operação começou a andar aqui depois de 2 pregões de forma mais lateral depois da nossa entrada. A operação começou a andar, a mínima também do pregão de hoje, 11,10, um pouco acima do ponto da nossa entrada, também é um ponto de referência aí para a nossa posição. Quanto mais esse ativo deslanchar aqui para cima, lembrando, nosso objetivo está um pouco mais lá para cima, nessa posição. Então, lembrando aqui o objetivo na DTEX 3, na casa lá dos R$11,74. Então, seguimos comprado aí no papel, sem muita alteração, a não ser apenas um monitoramento da posição. Lembrando, não seria mais interessante voltar para baixo dos R$11,10, e o mais interessante é romper a máxima do pregão de hoje, superar aí os R$11,29 a partir do próximo pregão. GGBR4, ativo que vem dentro de uma tendência de alta, mas respeitando agora esse nível forte de resistência no gráfico diário. Então, dentro dessa zona de resistência que ele vai proporcionando aqui um movimento de correção. Dentro desse movimento de correção, me chama a atenção para uma possível operação na ponta compradora, seja através de fundo no gráfico diário ou mesmo através ali, dependendo do que fizer no gráfico de 60 minutos, alguma sinalização mais relevante para cima, me chamaria a atenção para se buscar uma entrada com stop mais curto aqui em cima de GGBR4 aí a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.